A chuva intensa castigava a cidade enquanto os zumbis, molhados e desorientados, perambulavam pelas ruas. Relâmpagos iluminavam o caos, com raios assustando as criaturas e tornando a cena ainda mais aterrorizante. O som dos trovões ecoava, misturando-se aos gemidos das hordas. Em um galpão sombrio e decadente, um homem estava preso, mãos e pés atados firmemente. Diante dele, uma jovem o encarava com curiosidade, insistindo com a mesma pergunta em tom provocativo. Ei, qual é o seu nome? A tensão no ar era quase palpável. Com um chicote em mãos, a garota intimidava o cara preso, seus olhos fixos nele. Sua voz firme cortou o silêncio. Por que você invadiu nossa base? O som do chicote estalando no ar aumentava a tensão enquanto ele permanecia em silêncio, tentando evitar seu olhar. Visivelmente aflito, o cara amarrado finalmente respondeu, sua voz carregada de exasperação. Quantas vezes tenho que dizer? Meu nome é Vinny, e eu só estava de passagem. Seus olhos buscavam alguma compreensão, enquanto o chicote na mão dela ainda o mantinha em alerta. Yasmin, a garota loira, virou-se para Vinny com um olhar impaciente. Ei, para com esse papo furado e economiza nosso tempo, disse ela, sua voz carregada de irritação. O tom firme dela deixava claro que não estava disposta a ouvir desculpas ou mentiras. Apontando para sua irmã Daniele, que comia tomates calmamente, Yasmin exclamou com incredulidade. Há monstros andando por aí, e você carrega 2 baldes de tomates preciosos como se fosse nada. Seu tom misturava sarcasmo e frustração diante da situação absurda. Daniele, enquanto mastigava os tomates, parou abruptamente, cuspindo um pedaço antes de encarar Vinny com desconfiança. Ei, você injetou anestésico ou alguma outra coisa neles, talvez? Sua voz carregava um tom de suspeita, enquanto Yasmin observava com atenção. Daniele começou a tossir intensamente após dar uma mordida no tomate, sua expressão mudando para preocupação. O som chamou imediatamente a atenção de Yasmin e Vinny, que a observaram com alerta, tentando entender se aquilo era algo sério ou apenas uma reação inesperada. Depois de terminar de tossir, Daniele recuperou o fôlego e disse: Já que você está com medo, eu comi para te dizer diretamente. Mana Yasmin, eu testei. Estes tomates não têm outros ingredientes farmacêuticos, exceto um pouco de resíduo de pesticida. Yasmin ficou visivelmente constrangida com as palavras de sua irmã. A postura de Daniele, sempre irreverente e sem filtro, não ajudava nem um pouco a manter a imagem de duronas que as duas tentavam passar. A tensão entre elas só aumentava naquele momento. Vinny percebeu o clima tenso entre as irmãs e, tentando aliviar a situação, se virou para elas e falou com um sorriso nervoso. Vocês duas, vocês podem me deixar ir primeiro? Assim talvez a coisa fique mais calma por aqui. Ele aguardava uma reação. Yasmin, irritada, desfere uma chicotada com força, quase atingindo Vinny, que se encolhe, visivelmente apreensivo. Ela então olha para ele com um sorriso sarcástico e diz, em tom de deboche: Cara, você é tão ingênuo. A tensão no ar só aumentava. Com bastante ironia, Yasmin encara Vinny e com um sorriso desdenhoso diz: Caindo nas mãos da nossa dupla aqui de New West City, mas você ainda tenta truques? Ela sabia que ele não tinha mais espaço para escapatórias. Yasmin olha fixamente nos olhos de Vinny, a raiva evidente em seu olhar. Com voz firme, ela diz: Não pense que manter um rosto bonitinho vai me impedir de te atacar. Agora diga a verdade. A tensão era palpável e ela guardava uma resposta. Já sem paciência, Yasmin agarra Vinny pela camisa, puxando-o para mais perto. Com raiva, ela o encara e grita: Ei, de onde vieram esses tomates? E existem mais alguns. A ameaça em sua voz era clara, e ela aguardava uma resposta rápida. Vinny, com cara de bunda, olha para Yasmin, ela visivelmente nervosa, e em silêncio pensa consigo mesmo: Parece que realmente viajei para um lugar apocalíptico. A situação estava pior do que ele imaginava, e ele sentia a tensão crescer a cada segundo. Imerso em seus pensamentos, Vinny refletiu: Aqui é tão perigoso, mas felizmente fui cuidadoso e cauteloso durante o caminho. Ele sabia que cada passo precisava ser bem planejado, pois qualquer erro poderia ser fatal neste ambiente. Eu passei por muitos perigos com esses baldes de tomates, pensou Vinny, lembrando-se dos desafios. Enfrentei mutantes e zumbis perigosos para chegar até aqui. Cada obstáculo superado parecia mais surreal, mas ele sabia que ainda tinha muito a enfrentar. Se eu não conhecesse essas duas irmãs, eu poderia ter sido morto por zumbis na estrada. Vinny pensou, lembrando-se do perigo que enfrentou. De certa forma, elas me ajudaram, mesmo eu estando nessas condições.
Ele sabia que sem elas, sua sobrevivência teria sido ainda mais incerta. Com o silêncio de Vinny, Yasmin, bastante impaciente, dá uma chicotada que quase acerta o peru dele. Vinny toma um baita susto, seu corpo estremece e ele volta a si rapidamente, tentando se recompor diante da tensão crescente. Yasmin aumenta o tom de voz e quase sobe em cima de Vinny, que ainda está amarrado e deitado. Com raiva, ela o encara fixamente e diz: "Você está conspirando. Fala logo." Sua presença imponente e a pressão do momento faziam a situação ainda mais tensa. Yasmin sobe em cima de Vinny, tentando intimidá-lo com seu olhar feroz. Ela se aproxima ainda mais e, com voz ameaçadora, diz: "Se não me responder, eu vou te arrasar." A pressão era palpável e Vinny sabia que ela não estava brincando. Vinny entra em desespero, os olhos arregalados, e grita, tentando se livrar da pressão: "Ei, eu entendo. Parem de brincar comigo. Eu não fui enviado por ninguém, eu juro." Sua voz trêmula refletia o medo real que ele estava sentindo, tentando se explicar. Yasmin, que estava em cima de Vinny, o segurando pela camisa, solta dele de uma vez. O movimento abrupto faz com que Vinny perca o equilíbrio e bata a cabeça com força no chão, deixando-o atordoado por um instante. Vendo que não ia conseguir escapar das garras de Yasmin, Vinny, ainda atordoado, diz a ela: "Eu vim de outra base e queria negociar com você. Contanto que você me ajude a fazer as coisas, posso te oferecer mais tomates." Ele tentava ganhar tempo. Yasmin fica bastante surpresa ao ouvir que Vinny poderia ter ainda mais tomates. Ela se vira rapidamente para ele, seu tom de voz misturado com curiosidade e desconfiança, e pergunta: "Ei, você tem ainda mais tomates?" O interesse em sua voz era claro. Yasmin pensa melhor, seu olhar se tornando mais desconfiado. Ela o encara com firmeza e, em tom ameaçador, questiona: "Que troca você planejou? O que você queria que fizéssemos? Você é um traficante de escravos?" A desconfiança em sua voz era evidente e ela esperava uma explicação clara. A tensão no ar é evidente. Yasmin fica cada vez mais desconfiada de Vinny, seus olhos estreitando à medida que ela o observa. Por sua vez, Vinny se sente cada vez mais preocupado, temendo o que ela poderia fazer com ele se a desconfiança se transformasse em ação. Daniele chama por Yasmin, quebrando um pouco da tensão no ar. Com um tom leve, ela acrescenta: "Tem mais algo? Estes tomates estão muito ácidos." A mudança no foco das irmãs faz Vinny respirar aliviado, mesmo que momentaneamente. Daniele, não acostumada com a acidez dos tomates maduros, faz uma cara de desgosto e reclama: "Esses tomates estão muito ácidos. Eu quero tomates verdes e ovos também." Ela cruzou os braços, visivelmente insatisfeita, enquanto Yasmin observava, ainda desconfiada. Ouvindo as palavras da irmã, Yasmin fica constrangida e retruca com impaciência: "Ei, calma, sua idiota. Onde é que você acha que podem ser encontrados ovos neste mundo?" Seu tom misturava frustração e uma leve ironia diante do pedido absurdo. As galinhas sofreram mutações e os ovos que elas põem não são comestíveis. Coisas tão básicas que eu poderia fornecer da minha parte. Eu achei que elas estavam com fome há um tempo, mas a comida aqui é mesmo escassa. Até as coisas básicas, como verduras e ovos, se tornaram um bem raro. Logo em seguida, Yasmin decide desamarrar e soltar Vinny, mantendo o olhar fixo nele. Diante da nova liberdade, Vinny aproveita a oportunidade e questiona: "Que tipos de bens você pode trocar por comida?" Sua voz era cautelosa, tentando evitar qualquer reação brusca. Vinny pensou nas possibilidades que teria nesse mundo apocalíptico. "Tenho pais gravemente doentes para cuidar. Sem mencionar que minha irmã precisa de dinheiro para a educação. Eu cheguei aqui de repente de um anel estranho. Posso muito bem ter lucro enquanto estou aqui." Yasmin ponderou por um momento antes de responder, seu tom firme. Aqui temos sobre 6 módulos de energia ou uma dúzia de armas de pulso laser." Ela observava atentamente a reação de Vinny, avaliando suas intenções. Então Yasmin completou com um sorriso sarcástico no rosto: "Ei, se você quiser uma escrava, pode comprar várias mulheres bonitas e com boa aparência também." Sua voz carregava uma mistura de ironia e provocação, enquanto ela testava as intenções de Vinny. Ao ouvir aquelas palavras, os olhos de Vinny brilharam de surpresa e choque. Incapaz de se conter, ele pensou alto, com um misto de espanto e curiosidade: "Belezas também podem ser compradas?" Sua reação deixou clara a mistura de fascínio e incredulidade diante da revelação. Vinny se imaginou rodeado por várias mulheres bonitas, perdido em pensamentos. Então, sem perceber, murmurou:
Ovos e tomates em troca de mulheres bonitas? Isso é. Sua frase ficou no ar, enquanto a ideia absurda parecia se desenrolar em sua mente. Ao ouvir as palavras de Vinny, Yasmin ficou visivelmente indignada. Ela o agarrou pela camisa com força, aproximando o rosto do dele, e gritou: "Ah! Então você está interessado no tráfico de escravos? Você já deve estar muito envolvido com eles." Seu tom era de pura fúria e acusação. Bastante aflito, Vinny tentou se justificar rapidamente, gesticulando de forma desesperada. Não, não, você entendeu mal. Eu não quis dizer isso. Eu queria trocar por algo mais valioso, como joias, diamantes, ouro." Sua voz tremia enquanto tentava aliviar a tensão crescente. Bastante desconfiada, Yasmin soltou a camisa de Vinny com um empurrão e respondeu com firmeza: "Ei, para que você precisaria de itens assim? Você não vê o terreno deserto lá fora? Essas coisas não valem nada há muito tempo." Sua voz carregava desprezo e incredulidade. A desconfiança de Yasmin só aumentava. Ela lançou um olhar fulminante para Vinny e, em tom ameaçador, questionou: "Quem é você, afinal?" Vinny, tomado pela apreensão, ficou visivelmente aflito, tentando encontrar as palavras certas para se defender. Tentando contornar a situação, Vinny disse: "Ei, nossa base é rica em alimentos, então todo mundo precisa de mais dessas coisas. Certo que não é muito valioso, mas não há nada de errado em colecioná-los para deixar nossas mulheres felizes, certo?" Então, Vinny completou o que havia dito, oferecendo uma proposta. "Vocês precisam de comida, nós precisamos de ouro, prata e joias. Então, que tal fazermos transações para conseguir o que ambos precisamos?" Ele tentava mostrar que havia uma solução vantajosa para ambos. Yasmin parou para pensar, ainda com dúvidas. Ela olhou para Vinny e perguntou: "Mas como o comércio vai funcionar? Você pode fornecer tomates regularmente com toda essa radiação?" Ela tentava avaliar se a troca seria realmente possível. Vinny, tentando transmitir confiança, respondeu a Yasmin: "Temos tanta comida que posso vir aqui a cada poucos dias, desde que você possa me acomodar." Ele esperava que sua proposta fosse convincente o suficiente para aliviar as dúvidas dela. Daniele ficou bastante apreensiva ao ouvir as palavras de Vinny. Então Yasmin, com um tom firme, disse: "Ei, nós não oferecemos serviços especiais. Se é isso que você está pensando, né?" Ela deixou claro que não tinha intenção de ser mal interpretada. Vinny ficou envergonhado ao ouvir as palavras de Yasmin, então ele disse: "Vocês duas têm poder mais que suficiente para me proteger. Você me entendeu mal. O que estou tentando dizer é que quando eu chegar, espero que você possa garantir minha segurança pessoal. Isso é demais." Yasmin, bastante decidida, respondeu: "Ei, estamos dentro, mas temos que deixar claro o preço." Já Daniele, visivelmente animada com a possibilidade, não conseguiu esconder um sorriso, começando a enxergar as vantagens da situação. Yasmin então declarou: "Um tomate pode ser trocado por 10 kg de ouro ou itens de valor similar. Você deve saber que esses baldes são muito práticos, mas são pesados e não conseguem carregar muitas coisas de uma vez." Ela deixou claro a importância e o valor do carregamento. Vinny concordou prontamente: "Não há problema com isso." Assim, Yasmin respondeu com um sorriso satisfeito: "Então, para começar nossa cooperação, esses tomates estarão à nossa disposição." Ela parecia confiante no acordo feito. Yasmin deu uma mordida suculenta em um tomate, sentindo o frescor invadir seu paladar. Com um tom de satisfação, ela disse: "Faz anos que não comia algo tão limpo." Seu olhar revelava o quanto aquele momento era raro e valioso. Logo em seguida, Vinny ergueu a mão de forma hesitante, mas declarou: "Então, agora que as negociações terminaram, eu gostaria de dizer adeus. Até logo." Sua voz carregava uma mistura de alívio e cautela enquanto se preparava para partir. Yasmin, em um movimento brusco, bloqueou o caminho de Vinny, colocando a mão na parede ao lado da cabeça dele. Assim ela disse: "Você pode se movimentar livremente. Mas sair da fábrica ou ficar fora da minha vista não é uma opção." Yasmin se aproximou ainda mais de Vinny para intimidá-lo. Então ela disse: "As bestas mutantes nesta área foram cuidadas, mas não completamente. Se você quiser correr por aí e encontrar sua morte, não diga que não tentamos avisá-lo." Então, tentando despistar Yasmin, Vinny disse com um sorriso nervoso: "Ei, posso correr para encontrar um banheiro? Está meio urgente." Ele esperava que a desculpa fosse suficiente para aliviar a tensão e ganhar algum tempo. Yasmin, acreditando que o pedido de Vinny era realmente urgente, respondeu com um tom irônico: "Ótimo,
Pode ir, só não faça as coisas nas calças e nem na nossa frente, entendeu? Ela cruzou os braços, observando enquanto ele tentava se afastar. Enquanto Yasmin e Daniele estavam distraídas, devorando mais e mais tomates com entusiasmo e conversando entre si, sem prestar atenção nele, Vini percebeu que aquela era a oportunidade perfeita para tentar escapar sem ser notado. Vini percebeu que Yasmin e Daniele estavam ocupadas demais comendo os tomates e decidiu aproveitar a chance para fugir. Com um suspiro de alívio, ele pensou: até que enfim, finalmente escapei daquelas duas malucas. Durante sua fuga, Vini, ainda intrigado com os acontecimentos, pensou consigo mesmo: pense bem, deve haver uma razão para tudo o que aconteceu hoje. Essa coisa foi a causa do meu salto dimensional. Ele não conseguia deixar de pensar em que estava acontecendo. Então Vini olhou para o anel em seu dedo e pensou: isso não é nada tão especial. Eu só comprei numa barraca de qualquer forma. Ele não sabia o motivo, mas algo naquele anel parecia ter causado uma reviravolta em sua jornada. Logo em seguida, Vini virou a pedra vermelha em seu anel, acionando um mecanismo oculto. A pedra brilhou intensamente e ele sentiu a familiar sensação de deslocamento, que lhe dava a habilidade de viajar entre aqueles dois mundos em dimensões diferentes. A pedra brilhou ainda mais intensamente, emitindo uma luz ofuscante. Em um piscar de olhos, um portal se abriu diante de Vini, pulsando com energia, pronto para levá-lo de volta ao seu mundo de origem. Ele sentiu uma mistura de alívio e ansiedade ao se aproximar da entrada. Vini entrou em um turbilhão de luz e energia, sendo envolvido por um vórtice brilhante. O portal pulsava ao seu redor, arrastando-o rapidamente entre as dimensões. A sensação era de desorientação, mas ele sabia que estava voltando ao seu mundo. Quando saiu do vórtice do portal, Vini olhou ao seu redor e exclamou: eu estou de volta. O familiar ambiente de seu mundo o acolheu, e ele respirou aliviado, sabendo que havia retornado, mesmo com tantas incertezas ainda à sua frente. Vini se lembrou do momento em que obteve o anel. O velho lhe disse: ei, garoto, você tem um belo físico, vejo um futuro brilhante para você. Vou vender este anel celestial só para você. Naquele momento, Vini não imaginava o impacto que isso teria em sua vida. O velho entregou o anel na mão de Vini, olhando-o fixamente com um olhar sério e profundo. Ele então disse com uma voz baixa: eu te ofereço um desconto especial. Apenas R$ 199, um preço acessível para algo tão poderoso e único como este anel. Vini, bastante intrigado com a situação, não conseguia tirar a ideia da cabeça. Ele pensou consigo mesmo, tentando entender tudo. Quem será esse velho misterioso? O que ele realmente sabe sobre esse anel e como ele apareceu aqui tão repentinamente? Vini ficou frustrado com a situação. O velho foi expulso pela polícia tão rapidamente que não deu tempo de descobrir mais sobre o anel e seus poderes. Eu queria entender o que mais ele pode fazer. Esse anel deve ter algo mais, mas agora vou ter que esperar para saber. Vini passava pela vila pensando: preciso encontrar uma maneira de perguntar àquele velho sobre o anel. Sua mente estava cheia de dúvidas. Nesse momento, uma senhora o observava e chamou sua atenção com um olhar curioso. Vini passava pensativo pelas ruas quando ouviu uma voz chamá-lo. Quem está aí, Sr. Vini? Pare aí mesmo. A voz vinha de uma senhora, que o observava com um olhar atento e curioso. Intrigado, ele se virou para ver quem era. A senhora apontou para Vini bastante brava e disse: finalmente te peguei agora. Quando você vai me pagar os R$ 10.000 que sua família nos deve? Ela olhou fixamente para ele, esperando uma resposta, com um olhar furioso. Bastante constrangido, Vini tentou se esquivar da situação e, com um sorriso nervoso, perguntou à senhora: ei, do que você está falando? Ele tentava parecer calmo, mas a tensão estava visível em seu rosto, esperando que ela não soubesse de mais detalhes. A senhora, esbravejando de raiva, completou: o meu filho vai para a faculdade em breve e precisamos do dinheiro. Pague o que me devem. Ela estava claramente impaciente, esperando uma resposta imediata de Vini, enquanto ele tentava lidar com a pressão da situação. Bastante constrangido, Vini suava frio e disse: tia Joana, me dê mais alguns dias, eu te pago de volta quando tiver. Ele tentava manter a calma, mas sabia que estava em apuros. A pressão era grande e ele não sabia como iria conseguir o dinheiro tão rápido. Vini pensou: o pai teve uma doença pulmonar, enquanto a mãe teve hemorragia cerebral e eles não conseguem cuidar de si mesmos.
Peguei muito dinheiro emprestado para o tratamento dos meus pais. Quando eu conseguir o ouro desta vez, tudo estará acabado. Vini disse para si mesmo quando pediu o dinheiro emprestado, disse que pagaria em 1 ano, mas já faz anos que estou enrolando. Enquanto Dona Joana disse, você sempre diz que não tem dinheiro? E se meu filho for para a faculdade? Então Vini disse, eu prometo lhe pagar os 10 mil reais em 3 dias, mais 1.000 reais em juros. Então Dona Joana respondeu, 3 dias? Já estou esperando há 5 anos. Vocês são todos perdedores. O que você e sua família podem nos dar de volta? A senhora continuou com raiva crescente, dizendo, essas 2 pessoas na sua casa estariam melhor mortas. Você poderia pelo menos economizar algum dinheiro e nos devolver antes. Vini, completamente sem reação, ficou parado, sem acreditar no que acabara de ouvir. De raiva das palavras de Dona Joana, Vini socou o concreto com bastante força, sentindo a dor atravessar sua mão. A frustração tomava conta dele, mas ele sabia que não podia perder o controle naquela situação. Bastante indignado, Vini disse, diga mais uma palavra ruim sobre minha família e eu te mato. Não acredita em mim? Estou te dizendo, o dinheiro que te devo, eu te pago de volta amanhã com juros, então não se preocupe. Sua velha maldita. Vini olhou para Dona Joana com um olhar de puro ódio. Seus músculos estavam tensos e ele gritou com raiva. Agora saia daqui, porra! O tom de sua voz era cortante, como se quisesse mandar embora não apenas aquela mulher, mas também todo o peso da situação. Com o rosto vermelho de raiva e medo, Dona Joana gritou. Como você ousa me ameaçar, seu merdinha? Se amanhã você não pagar, vou encontrar alguém para fazer você pagar. Não vai sair impune dessa. Eu vou garantir que pague de alguma maneira. Vini, sentindo uma onda de determinação, pensou consigo mesmo. Preciso aproveitar esta oportunidade para dar uma vida melhor à minha família. Vou encontrar uma solução, não importa o que aconteça. Não vou deixar isso acabar assim. No dia seguinte, Vini foi até a feira da vila, carregando uma expressão de determinação. Ele comprou alguns baldes de legumes frescos, prontos para serem levados ao outro mundo, na esperança de conseguir algum tipo de troca vantajosa. Quando tudo estava organizado, Vini respirou fundo e disse, tudo bem, pronto. Agora é hora de partir para aquele mundo apocalíptico. Ele olhou para os baldes de legumes e, com um último olhar para a vila, se preparou para atravessar novamente a fronteira entre os mundos. Então Vini girou a pedra de seu anel com bastante cuidado e, com um sorriso determinado, disse, vamos nessa. Assim o portal se abriu à sua frente, e ele se preparou para atravessar mais uma vez entre os mundos, em busca de uma chance para mudar seu destino. O vórtex do portal sugou Vini para o outro mundo. Com as caixas de legumes em mãos, ele tentou se manter estável, enquanto o turbilhão de luz e energia o envolvia, pronto para enfrentar os desafios que o aguardavam. Ao chegar no outro mundo, Vini não percebeu um cano de arma à sua frente. Ele olhou ao redor e pensou, como eu pensava, o lugar para onde eu retorno não muda. A familiaridade do ambiente apocalíptico trouxe uma sensação estranha de alívio, mas também de tensão. A pessoa com a arma apontada para a testa de Vini o fez ficar bastante aflito. Seus olhos se arregalaram e o coração bateu forte, enquanto ele tentava manter a calma diante da ameaça iminente. A tensão no ar era palpável, e ele sabia que qualquer movimento em falso poderia ser fatal. A pessoa com a arma era Yasmin, que já o aguardava, com um olhar impaciente. Com a arma ainda apontada para a testa de Vini, ela disse em tom firme, bem-vindo de volta, Vini. Por que demorou tanto para voltar? Eu achei que você não ia voltar mais. Yasmin, mais relaxada, olhou para Vini, deu um sorriso. Mesmo mantendo a arma apontada para ele, perguntou calmamente. Falando nisso, ontem você simplesmente desapareceu. Por que fez isso? O que estava acontecendo? Vini, bastante aflito com aquela arma ainda apontada para sua testa, disse para Yasmin, tentando manter a calma. Acalme-se, acalme-se. Eu acabei de voltar para trazer um pouco de comida para vocês. É só isso. Não foi nada demais, por favor, não me faça mais perguntas agora. Yasmin, sem acreditar, disse, comida? Então Vini, tentando ser convincente, respondeu, vocês duas não queriam vegetais e ovos? Aqui vou mostrar a você. Ele então tirou alguns dos baldes, revelando os legumes e ovos frescos que trouxe. Daniele, com a boca salivando ao ver os alimentos, gritou com empolgação, chamando Yasmin. Irmã, venha e olhe, realmente tem vegetais e ovos. Ela não conseguia esconder a alegria ao ver os alimentos frescos que Vini trouxe.
Yasmin, bastante pensativa, ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre a situação. Então, disse para si mesma: talvez ele seja confiável. Afinal, ele cumpriu com a palavra dele e trouxe o que prometeu. Isso merece uma chance. Yasmin se aproximou de Vini olhando com seriedade e ordenou, dizendo: ei, comece a cozinhar. Vini, sem hesitar e sabendo da importância da tarefa, respondeu rapidamente: tudo bem, é para já. E com isso começou a se apressar para preparar a comida. Enquanto Yasmin e Daniele se deliciavam com os vegetais frescos, saboreando cada pedaço, Vini, com dedicação, preparava um delicioso ensopado de legumes para elas. O aroma da comida começou a tomar conta do ambiente, deixando as duas ainda mais ansiosas pelo prato. Yasmin, intrigada, virou-se para Vini e perguntou com desconfiança: você está escondendo essa comida em algum lugar por perto? Enquanto isso, Daniele, saboreando mais um pouco, comentou animada: ah, faz tempo que não comíamos vegetais tão frescos assim. Perdida em seus pensamentos, Yasmin refletiu com uma expressão desconfiada. Até onde eu sei, não há nada além de zumbis e feras mutantes em um raio de 10 quilômetros da nossa base. Onde diabos ele conseguiu essa comida? Tentando disfarçar, Vini respondeu: quando saio, levo comida suficiente comigo, ou então o que como e bebo. Não se preocupe com o resto. De qualquer forma, você já jantou. Agora vamos falar sobre trabalhar juntos, ok? Tem um cofre aqui perto. Comendo uma frutinha, Yasmin respondeu, dizendo: não, este é o subúrbio ocidental da cidade de New West City. Há apenas áreas residenciais por perto, sem cofres aqui. E mesmo que houvesse, não podemos abri-lo com o equipamento que temos. Bastante indignado, Vini apontou para Yasmin e exclamou: ei, você é uma fraude! Não tem cofre aqui e você disse que me daria 10 quilos de ouro por um tomate. Toda serena, Yasmin apenas retrucou com um leve sorriso. Bela memória, hein? Yasmin deu um sorriso de deboche para Vini e, com um tom provocador, declarou: não há cofre aqui, mas existem vilas ao redor. O que você está procurando provavelmente está em uma delas. Boa sorte, se tiver coragem de procurar. Vini, ainda chateado, disse irritado: então o que você está esperando? Vamos sair daqui agora mesmo. Yasmin, recostando-se tranquilamente, respondeu com um tom despreocupado: qual é a pressa? Acabei de encher minha barriga e mereço um pouco de descanso. Estou com pressa, vamos lá, disse Vini, claramente irritado, enquanto batia o pé no chão. Yasmin, ainda meio sonolenta por ter comido demais, bocejou preguiçosamente e respondeu: calma aí, Vini, só mais uns minutinhos, preciso digerir antes de me mover. Logo em seguida, Yasmin se espreguiçou lentamente, soltando um leve suspiro de satisfação. Então ela olhou para Vini com um pequeno sorriso e disse: tudo bem, mas só depois do jantar. Vamos fazer um treino para compensar a comida. Cerca de uma hora depois, Yasmin olhou para a irmã com um semblante sério e disse: ei, Daniele, fique aqui e fique de olho na base. Se alguém se aproximar ou se houver qualquer intruso, atire para matar, sem pensar duas vezes. Não podemos deixar que nada nos surpreenda. Vini olhou para Daniele, que estava quieta em seu canto. Então ele perguntou: ei, espera, sua irmã não vai vir? Você consegue fazer isso sozinha? Yasmin olhou para ele com uma confiança tranquila e respondeu, sem hesitar: não, ela não vem. Yasmin, percebendo a hesitação de Vini, se virou para ele com um sorriso tranquilo e disse: não se preocupe, já varremos esta área em busca de mutantes muitas vezes. A zona está segura, nada para se preocupar por aqui. Pode confiar, já conhecemos bem o terreno. Yasmin completou, olhando fixamente para Vini, dizendo: quando chegarmos lá, o que quer que você procure deve estar lá. Então não se preocupe. Vamos logo, estamos indo para uma área tranquila e segura, onde você pode encontrar o que precisa. Ele estava bastante aflito e angustiado. Pensando consigo mesmo, ele refletiu: meu nome é Vini. Sou apenas um cara comum que viajou para o outro mundo e agora estou entrando em pânico um pouco. O que estou fazendo aqui? O que vai acontecer comigo? Alguns minutos depois, Yasmin, de forma abrupta, lançou um objeto na direção de Vini. Quando ele o pegou, ela olhou para ele com um olhar determinado e disse: coloque este relógio em você. Ele vai te ajudar a se proteger e a se manter seguro. Com aquele estranho relógio dado por Yasmin em sua mão, Vini ficou bastante intrigado. Olhando para o relógio, ele pensou: isso é... o que é isso? Um brinquedo? Não parece algo que eu usaria normalmente. Ele examinou o objeto com curiosidade. Bastante intrigado, Vini mostrou o relógio para Yasmin e a questionou, dizendo:
Ei, como isso funciona? O que ele faz? Eu nunca vi nada assim antes. Ele olhou para o objeto, tentando encontrar algum botão ou mecanismo que explicasse sua função. Agora foi a vez de Yasmin ficar intrigada com Vinny. Com bastante incredulidade, ela se virou para ele e o questionou. Você nem sabe como usar isso? Ela olhou como se não acreditasse no que estava ouvindo, esperando uma explicação mais convincente. Tentando disfarçar o constrangimento, Vinny respondeu dizendo: Eu não sou um combatente. Eu nunca vi um desses monstros que você mencionou antes. Ele olhou para o relógio novamente, ainda um pouco confuso sobre sua utilidade, e então olhou para Yasmin. Yasmin suspirou fundo e disse: Esse é um relógio de soldado multifuncional. Ele localiza sua posição, rastreia inimigos, identifica recursos e fornece informações do ambiente. Tudo depende de como você o usa. Ela olhou para Vinny, esperando que ele entendesse. Yasmin colocou o capacete em sua cabeça, olhou para Vinny e completou: Ele também detecta radiação ambiente e permite que você entre em contato com seus companheiros de equipe. É uma ferramenta essencial para a sobrevivência nesse mundo apocalíptico. Yasmin puxou Vinny pela camisa, arrastando-o e disse: Vamos lá, não vamos perder tempo. Você pode estudar o relógio enquanto estiver montado na moto. Ela se preparava para partir, com o olhar fixo no horizonte, pronta para avançar. Quando Vinny se aproximou e viu a moto de Yasmin, ele ficou bastante impressionado. Com os olhos arregalados, pensou: Uau, não tem rodas! A moto parecia desafiar a lógica, com um design futurista que ele jamais imaginaria em seu tempo. Yasmin montou em sua moto e, olhando intrigada para Vinny, disse: Afinal, você é deste mundo ou não? Você é muito estranho. Vinny, por sua vez, ficou apenas parado, olhando a bunda de Yasmin em cima da moto, sem saber como responder, surpreso com a pergunta dela. Yasmin questionou Vinny: Você nem sabe o que é um maglev all-terrain? Vinny apenas respondeu que não. Então ela explicou que a moto funciona com indução magnética, pois todo o terreno é magnético para a locomoção dos veículos. Vinny, bastante constrangido, respondeu a Yasmin dizendo: Claro que sou deste mundo. De onde mais eu deveria ser? Ele tentou disfarçar o desconforto, mas sua voz traiu um pouco a insegurança, enquanto ainda olhava para a moto e para Yasmin com uma expressão confusa. Vinny montou na garupa da moto de Yasmin com bastante cuidado, ajustando-se lentamente para não cair. Yasmin, com uma expressão impaciente, ligou a moto e disse: tanto faz, espere. Ela acelerou o motor, pronta para seguir em frente. Yasmin acelerou de propósito para testar a reação de Vinny, soltando um grito animado: Aqui vamos nós! Vinny, pego de surpresa, se desequilibrou e quase caiu da moto, mas conseguiu se segurar, sentindo o vento forte e o balanço brusco. Quando Yasmin acelerou ainda mais e partiu, Vinny quase caiu devido ao desequilíbrio repentino. Em um reflexo abrupto, ele agarrou com força a cintura de Yasmin com ambas as mãos, tentando se estabilizar enquanto a moto avançava velozmente pelo terreno. A moto cortava o ar a toda velocidade, com o vento forte batendo contra seus rostos. Yasmin, visivelmente incomodada pela proximidade de Vinny, olhou para ele e, com um tom de voz firme e bravo, disse: Ei, cara, se você mexer a sua mão, eu a corto fora. Em poucos minutos, Vinny já estava se acostumando com a moto, sentindo-se mais tranquilo com o ritmo. Ele olhou para baixo e, com uma expressão de surpresa, comentou: Uau, está tão quieto. É como se estivéssemos flutuando sem fazer barulho nenhum. A moto seguia veloz, mas Vinny estava intrigado por não ver nada pelo caminho. Então ele perguntou: Ei, por que está tão quieto? Yasmin, com um tom tranquilo, respondeu: Já te disse, já varremos a área muitas vezes. Não há nada por aqui. Yasmin completou dizendo: Não há nada aqui além de zumbis e feras mutantes. Depois de matar tanto, naturalmente ficará quieto. Enquanto isso, em um matinho mais adiante, uma criatura estreitava sorrateiramente, aguardado o momento. Quando a moto de Yasmin passou por um certo ponto, uma criatura que estava espreitando no mato saltou de repente, com a boca aberta e os olhos ferozes, pronta para atacar. Ela avançou rapidamente em direção a eles, parecendo determinada a alcançá-los. Vinny percebeu que a criatura mutante estava saltando na direção deles, com a intenção clara de atacá-los. Ele, em pânico, gritou para Yasmin: Atenção! Enquanto tentava se segurar firme, sentindo o perigo iminente se aproximando rapidamente. Bastante calma e tranquila,
Yasmin sacou uma de suas pistolas com destreza e disparou rapidamente para o lado, sem nem sequer olhar na direção de onde atirava. Ela então se virou para Vinny e, com um sorriso tranquilo, disse: Ei, relaxa, como se tudo estivesse sob controle. Yasmin abateu a criatura grotesca com precisão, disparando apenas um único tiro. Ela olhou para Vinny, ainda calmo, e com um sorriso irônico disse: Não faça disso um grande problema, é só um rato mutante. Ela parecia tratar aquilo como algo completamente comum. Vinny, admirando a pistola de Yasmin, não conseguiu esconder o interesse. Ele então perguntou, com um sorriso brincalhão: Ei, você está vendendo essa arma? Quanto comida custa por ela? Ele estava curioso, mas também ciente de que a situação era bem mais complexa. Então Yasmin respondeu com um sorriso tranquilo, dizendo: A arma laser não vale nada, mas se você quiser comprar, eu vendo para você. Ela parecia mais descontraída, como se estivesse acostumada com aquele tipo de conversa em meio à batalha. Yasmin, com um sorriso de lado, complementou sua resposta: Você pode obtê-lo por um ovo quando chegar à base de New West City. Ela parecia bastante confiante e tranquila, como se isso fosse um preço razoável em meio ao caos do mundo pós-apocalíptico. Ouvindo as palavras de Yasmin, Vinny ficou surpreso e pensou: Um ovo por uma arma? Neste mundo apocalíptico, você deve estar armado até os dentes. Ele não conseguia acreditar que algo tão simples pudesse ter tanto valor, mas sabia que, de alguma forma, nesse novo mundo tudo era possível. Eles se aproximavam de uma vila bastante bonita e aconchegante. Olhando de longe, parecia que tudo estava normal naquele lugar, como se o tempo tivesse parado ali, sem sinais do caos que reinava fora daqueles limites. A paz da vila contrastava com a tensão do apocalipse lá fora. Quando chegaram ao local certo, Yasmin parou a moto e ambos desceram. Com um sorriso, ela disse: Este é o lugar. Vinny, ainda surpreso, olhou ao redor, impressionado com a beleza do lugar. Era um contraste inesperado com o ambiente desolado que ele conhecia. Logo em seguida, Yasmin sacou suas pistolas, um movimento que contrastava com a aparente calma do lugar. Apesar de sua beleza, ela sabia que, como qualquer outro local nesse mundo apocalíptico, o perigo poderia surgir a qualquer momento. Yasmin tomou a frente da expedição com uma postura firme e alerta. Olhou para Vinny e, com um tom sério, disse: Ei, fique perto de mim. Não vá sozinho, não sabemos o que podemos encontrar por aqui. Vinny, ciente do perigo, apenas respondeu: Entendi. Yasmin, bastante tensa, caminhava na ponta dos pés, tentando não fazer barulho. Em um sussurro, disse: Já faz um tempo que não vejo nada por aqui. Não sei como as coisas andam por esse lugar. Ela mantinha os olhos atentos a qualquer movimento, sua postura sempre alerta. Pode ser um pouco problemático, então temos que ter bastante cuidado, disse Yasmin em voz baixa, enquanto continuava a caminhar na ponta dos pés. Vinny, que a seguia em silêncio, focava cada vez mais em cada passo dado, percebendo a tensão no ar. Logo em seguida, eles entram na sala de estar da mansão. O ambiente, embora bem organizado, exibia um ar sombrio. As paredes, contudo, estavam repletas de manchas de sangue espalhadas por todos os lados, como se algo terrível tivesse ocorrido ali. Vinny observava tudo com admiração. Seus olhos se fixaram no sofá e ele pensou consigo mesmo: até esse sofá aqui deve valer uma fortuna. No entanto, Yasmin, com pressa, olhou para ele e disse: Ei, não seja um lento, temos que voltar antes que escureça. Após subirem rapidamente pela escadaria, Yasmin, com as pistolas firmemente seguradas, olhou para Vinny e, com uma expressão decidida, disse: Vá direto para o quarto principal. Não pare por nada, preciso que você esteja lá enquanto eu dou cobertura. Quando chegaram ao quarto principal da mansão, a cena era um contraste estranho. A organização impecável do ambiente contrastava com as manchas de sangue espalhadas pelo chão. Yasmin observou ao redor e, com um olhar atento, disse: Coisas valiosas normalmente devem estar aqui. Yasmin parou diante de um espelho grande, observando-se atentamente, como se estivesse em busca de algo além de sua imagem refletida. Enquanto isso, Vinny, frustrado, deu um passo à frente e, com um suspiro, disse: Não parece que tem muita coisa aqui, vamos lá. Então, com um olhar fixo no espelho, Yasmin deu um chute certeiro nele com o bico de seu sapato. O vidro estalou e tremeu, mas permaneceu intacto, refletindo a expressão determinada de Yasmin enquanto ela aguardava uma reação. O espelho se quebrou completamente, revelando atrás dele uma imponente porta de cofre, escondida até então. Vinny, impressionado com a ação de Yasmin,
a olhou surpreso e, ainda em choque, perguntou: Como você sabia que existia uma porta secreta? Então, com um ar de nostalgia, Yasmin respondeu, olhando fixamente para a porta de cofre: Porque a minha casa costumava ser mais luxuosa do que esta. Não há nada de incomum em esconderijos assim. Eu simplesmente não me preocupei em procurar antes. De imediato, Yasmin pegou uma de suas pistolas e, com precisão e determinação, atirou na fechadura do cofre. O som do disparo ecoou pelo ambiente e a porta começou a se abrir lentamente, revelando o que estava guardado lá dentro. Com o disparo certeiro de Yasmin, a fechadura do cofre se rompeu, fazendo com que a porta pesada se abrisse lentamente, revelando o que estava escondido dentro, à medida que um leve estalo ecoava pelo ambiente. Quando Vinny viu o que estava dentro do cofre, seus olhos brilharam de incredulidade. Ele ficou maravilhado com o tesouro diante dele, não conseguindo acreditar no que via. Em silêncio, pensou consigo mesmo: Dessa vez eu sou rico. Yasmin percebeu a empolgação de Vinny ao ver o conteúdo do cofre e, com um sorriso sutil, disse: Veja se tem algo que você quer aqui. Pegue o que precisar, mas não se demore. Temos que fazer as arrumações e seguir para o próximo. Então Vinny pegou um barco de ouro, seus olhos brilharam de excitação e sua boca quase babava de tanto desejo. Ele olhou para o objeto com adoração e pensou em silêncio: Uau, um barco de ouro maciço! É isso! Agora sim! Vinny viu em um dos compartimentos do cofre um anel de ouro com uma pedra preciosa verde que parecia brilhar. Seu rosto se iluminou de felicidade e ele exclamou: Uau, um anel! Com um sorriso de satisfação, impressionado com a peça. Vinny pegou o anel e o trouxe bem perto dos olhos, examinando-o minuciosamente para ver se realmente era valioso. Ele olhou ao redor da sala segura, isolada, e pensou com um sorriso de satisfação: É tão isolado aqui, isso é definitivamente o melhor. Bastante excitado pela riqueza diante de seus olhos, Vinny se virou para Yasmin com um sorriso de satisfação e disse: Ei, vamos guardar isso por agora. Estou pronto, vamos lá. Ele guardou o anel com cuidado e se preparou para seguir em frente. Yasmin ouviu um barulho vindo do lado de fora da mansão, algo que chamou imediatamente sua atenção. Vinny, percebendo que algo estava errado, perguntou preocupada: O que está acontecendo? Yasmin, com um olhar sério, fez um gesto para que ele se calasse, dizendo apenas "Shhh". Yasmin, que estava relaxada dentro do cofre, imediatamente se levantou, empunhando sua pistola com precisão. Seu corpo estava tenso e sua expressão séria. Olhou para Vinny e disse com voz baixa e firme: Eu ouvi algo. Vinny, vendo que Yasmin estava visivelmente aflita, sentiu um peso de preocupação crescer dentro de si. Ele olhou para ela, confuso e tenso, e questionou, tentando entender a situação: Ei, que diabos está acontecendo? Yasmin correu em direção à primeira janela que viu. Com movimentos rápidos e silenciosos, ela se posicionou, olhando atentamente para o que acontecia do lado de fora da mansão, seus olhos focados e alerta, buscando entender o que estava provocando aquela tensão. Yasmin acionou seu relógio e um holograma brilhou no ar à sua frente. Ela rapidamente começou a procurar por informações sobre o que estava acontecendo do lado de fora, seu rosto tenso enquanto os dados surgiam. Aflita, ela pensou: Será que são eles? Vinny percebeu que Yasmin estava ficando cada vez mais tensa, como se estivesse se preparando para um confronto. Ele a observou com preocupação e, não conseguindo mais conter a curiosidade, perguntou: O que está acontecendo? Um amigo seu? Bastante tensa, Yasmin respondeu com um tom firme, sem tirar os olhos do holograma: Não, são alguns babacas dos subúrbios do sul. Eles tentam nos vender como escravas muitas vezes. A raiva em sua voz era evidente, e sua postura ficou ainda mais preparada para o que viria a seguir. Yasmin observou a cena com um sorriso satisfeito se formando em seu rosto. Com um tom de alívio e prazer, ela disse: Agora esses caras estão sendo atacados por um enxame de vespas mutantes. Eles merecem. A felicidade em sua voz refletia a justiça de sua perspectiva sendo feita. Bastante pensativa, Yasmin disse a si mesma: Os bastardos foram atacados pelas vespas. Se atacarmos agora, poderemos nos livrar deles de uma vez por todas. O que fazer? Antes que nos vejam chegando, nós devemos saltar pela janela. Logo em seguida, Yasmin saltou pela janela com agilidade, virando-se para Vinny e gritando: Vem! Vamos sair! Ela deu um impulso para o lado de fora da mansão, pronta para enfrentar o que quer que estivesse à frente, chamando Vinny para segui-la.
Vini, sem hesitar, saltou logo atrás de Yasmin, percebendo que ela já havia tocado o chão com precisão. Ele aterrissou ao lado dela, mantendo o foco, pronto para seguir em frente e observando atentamente os arredores, ciente de que o perigo ainda estava por perto. Quando Vini tocou o chão com os pés, ele perdeu o equilíbrio e quase caiu, soltando um ai abafado. Yasmin se virou rapidamente para trás com um olhar de diversão e questionou: Ei, você está em péssima forma, não está? Então Yasmin, bastante intrigada, olhou fixamente para Vini, com uma expressão de surpresa crescente, e perguntou: É possível que você não tenha sido injetado com melhoradores genéticos? Isso explica muita coisa. Correndo ofegante atrás de Yasmin, Vini a questionou, ainda tentando recuperar o fôlego. Você pode comprar melhoradores genéticos? À sua frente, ela continuava correndo sem diminuir o ritmo e respondeu com a voz firme: Cerca de 30 ovos para comprar uma injeção dessas. Enquanto corriam, Yasmin foi surpreendida por um disparo, sendo forçada a saltar para trás com agilidade para evitar ser atingida. Ela se posicionou rapidamente, pronta para reagir, seus olhos alertas para o perigo iminente. Foi o cara de moicano azul quem atirou na direção de Yasmin com os olhos cheios de tensão. Ele estava visivelmente aflito e gritou para Yasmin e Vini: Ei, parem agora mesmo e venham nos ajudar. Sua voz estava desesperada, tentando forçá-los a mudar de direção.